Tita ou substância mental. É importante a gente entender bem esse conceito de Tita ou substância mental para a gente poder entender o Yoga Sutra e, consequentemente, todo o processo de Yoga. O famoso verso número 2, o Sutra número 2 do primeiro capítulo do Patanjali, já fala Yogashi Chitta Vritti Nirodha. Então, esse Tita é que a gente precisa entender. É um oceano de substância mental. A nossa mente não pensa exatamente por si só. Nós tomamos substância mental do meio ambiente, processamos aquilo que a gente experimenta na nossa cabeça como um pensamento, uma ideia, um sentimento ou uma percepção do mundo exterior. E neste processo a gente devolve fragmentos de Tita para o meio ambiente. É igual uma respiração. Você toma ar do meio ambiente, processa a sua respiração no pulmão e devolve ar metabolizado com mais CO2 para o meio ambiente. É uma ideia polêmica que ainda não entrou no arcabouço popular ocidental, mas é uma ideia fundamental do Sankhya. Uma vez, quando eu comecei a descobrir essas coisas, porque uma ideia fundamental do Sankhya é matéria, energia e mente são fundamentalmente a mesma coisa em 3 estados diferentes de apresentação, assim como o gelo, a água e o vapor d'água, essencialmente H2O, se apresenta sólido, líquido e gasoso. Eu comecei a falar isso para um amigo meu, que foi professor de física no Imperial College de Londres, pós-doc nos Estados Unidos, é um cabeçudo desses assuntos. E eu comecei a falar para ele com uma tonalidade esotérica, mística, que eu tinha para iniciados, e ele é bem ateu. Ele falou, não, isso aí é provado matematicamente, isso aí tem equações que demonstram. Então, o mundo ocidental, hoje, através da ciência, está chegando às mesmas conclusões que os rishis já chegaram por outros métodos. Tita é esse oceano universal de substância mental. Então nós temos a Terra, é uma bolinha de terra. A Terra pesa hoje, 6 elevado a 29 quilos. Não sei se o número exato é esse, mas é 6 elevado a, acho que 29, um número desse tamanho. Quanto a Terra pesava no dia que Cabral chegou aqui na Bahia? 6 elevado a 29. Quanto a Terra pesava no dia que o Império Otomano tomou Istambul, Bizâncio? 6 elevado a 20. No dia da crucificação de Cristo, quanto a Terra pesava? Então a regra de Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma, vale para o mundo de Prakriti Super. Então, nós temos essa Terra, foi sempre isso. Em volta dessa Terra, nós temos uma camada energética, que é a eletrosfera no átomo, que é a magnetosfera nos planetas, que é a aura de prana no corpo humano. Então nós temos a matéria, nós temos a energia. A magnetosfera, por exemplo, de Júpiter, ela é tão grande que ela vai dar lá em Saturno. A cabeleira do Deus. Pensando mitologicamente, pensando Júpiter como Deus, ela tem uma magnetosfera que vai quase em Saturno. A Terra tem uma super magnetosfera. Marte, em algum momento da sua história, perdeu a magnetosfera. Com isso, perdeu a atmosfera. Com isso, perdeu a água na superfície e a vida se tornou impossível ali. Então, a camada de energia em volta do corpo, do planeta ou do átomo é necessário para manter a vida ali. Além dessas esferas de matéria, de energia, tem uma outra esfera de Tita, ou substância mental. Você vê uma onda vindo no mar. Ela vem, aquela ondulação, bate na bancada, ela levanta, faz uma volta. Esses cálculos são feitos automaticamente
online, 24 horas por dia. Quem faz essas contas? Esse oceano de mente. O mundo está embebido em mente, assim como a pera em calda está embebida na calda. O exemplo não é meu, é de Sri Ramakrishna. Então, o mundo está embebido, envolto em substância mental. Esse oceano de substância mental é a fonte dos nossos pensamentos. Então, a nossa mente, igual o pulmão toma ar do meio ambiente, o cérebro toma uma gotinha dessa substância mental do meio ambiente, que é onipresente, igual as camadas de energia e as camadas de matéria. A atmosfera é matéria, super fina, a gente não vê, mas é matéria. A nossa mente toma a substância mental desse oceano de Chitta, processa um vritizinho, um redemoinhozinho minúsculo. Esse vrite é o que a gente experimenta na nossa cabeça como um pensamento, uma ideia, um sentimento ou uma percepção do mundo exterior. Esse vritezinho, depois que a gente pensa, solta fragmentos para o meio ambiente. Aquelas pessoas que leem pensamento dos outros, aí pegando esses fragmentinhos aí. É um dos métodos de ler o pensamento. Então, para a gente entender o Yoga Sutra, nós temos que entender bem isso. Né? Yogash, esse final, esse é nominativo. O Yoga, Chitta, o oceano de substância mental, Vritti, esse redemoinho dentro da nossa cabeça individual, Nirodha. Controle. Ni é um prefixo de interno. Nirodhar é o controle. Então, o controle das ondas de pensamento, Vritti, vindos desse oceano universal de substância mental, Chitta, é o Yoga. Isso é o Yoga. Famoso Sutra número 2 do primeiro capítulo de Rishi Patanjali. Isso é o Chitta. Quando a gente entende isso e começa a observar esses mecanismos no nosso dia a dia, integra esse patrimônio intelectual no nosso dia a dia, a gente passa a entender outras coisas. Quem quiser se aprofundar nessas ideias, uma autoridade no assunto, Swami Vivekananda, insuperável Swami Vivekananda. Olha ele aqui, ó. Esse é o cara. Meu, ele é genial, sensacional, amoroso. Swami Vivekananda. Então, no livro dele, Raja Yoga, que é a tradução do Yoga Sutra, ele tem uns 3, 4 capítulos de prólogo. Um deles ele explica bem esse mecanismo de Chitta, ou substância mental. É esse oceano de mente que está boiando aqui e nós estamos inseridos aqui dentro, nós estamos imersos dentro desse oceano, e é isso que a gente usa para fabricar o que a gente chama de pensamento. É uma ideia fundamental para a gente poder progredir